capítulo 6. O Apocalipse ele é descrito numa linguagem extremamente, às vezes, difícil de entender, porque é algo que não acontece nesse planeta. Não é algo que acontece aqui dentro do contexto que nós estamos acostumados. Ele usa figuras de linguagem, usa situações e expressões que não são familiares para nós. E como não são familiares, a gente precisa ter uma certa atenção para entender o que é que ele está querendo dizer, o que é que Deus está querendo dizer através de João, e buscar a aplicação disso, né, dentro daquilo que o Senhor nos concede. Nós podemos entender, capítulo 6, vamos ver aqui o verso 7. O verso 7, falando do quarto selo, diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, apenas repassando aqui, nós vimos aqui no capítulo 6, o verso 1 e o verso 2, falando sobre a figura de um dominador, de alguém que estava num cavalo branco que saiu para vencer. Eu quero dizer que através da história, através dos tempos, sempre houve dominadores, e os dominadores que se apresentaram, mesmo no tempo da antiguidade, nos tempos bíblicos, nós ouvimos falar de Xerxes, Artaxerxes, ouvimos falar de Nabucodonosor, ouvimos falar de outros homens que venceram no Novo Testamento, ouvimos falar de Alexandre o Grande, ouvimos falar de Nero, de César, de Tibério, de outros tantos que se impuseram, e todos eles que tentaram se impor na existência humana, eles o fizeram primeiro tentando pregar a paz. E depois eles chegaram até a guerra, porque ninguém pode dominar sem que haja guerra. Ninguém pode dominar sem que haja conflito, porque há conflitos de interesse, há conflito daquele que quer dominar com aquele que não aceita ser dominado. E a história está repleta dessa maneira, de história, de casos dessa situação. Então nós vimos que esse que sai no cavalo branco, ele chega com uma mensagem de paz, porque o branco simboliza a paz, mas ele não tem paz. Eu tenho ouvido algumas pregações que falam que é o evangelho que está sendo pregado, é mentira. O que nós podemos ver aqui é um igodo, e consequentemente logo depois nós vamos falar sobre a guerra, porque a guerra se estabelece. Logo depois que vem o segundo cavalo vermelho, primeiro o cavalo branco, depois o cavalo vermelho, falando de guerra. E a guerra ela traz consigo morte, a guerra traz consigo limitações de alimento, ela traz fome, ela traz situações de miséria, ela traz situações de humilhação no tocante à existência, à dignidade humana. E juntamente com a guerra, a fome se estabelece, os alimentos se tornam escassos e, consequentemente, gera morte, que está narrado aqui pelo cavalo amarelo. Então são situações que estão para ocorrer, eu acredito que num tempo não muito longe, e logo a seguir nós vamos aqui falar sobre quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, vem, e um cavalo amarelo e o seu cavaleiro. Nós falamos isso aqui na semana passada, que a morte, ela era seguida de perto pelo inferno, pelo Hades. Eu gostaria de ter a oportunidade, em algum momento no futuro breve, a gente falar sobre o Hades, porque o Hades ele é estabelecido como tendo duas partes. Existe a parte do Hades, onde está estabelecido o inferno, que ainda não é o lago de fogo, nós precisamos entender isso. É um tempo, um tempo que antecede o tempo do fim. O inferno está localizado no Hades. Alguns falam que está no centro da terra. Mas há também o Hades, onde está estabelecido o seio de Abraão, que também é conhecido como paraíso.
Por que nós podemos entender isso? Nós podemos entender por causa do rico e do Lázaro, um de um lado, outro do outro. Podia-se ver dos dois lados. Mas, e consciente, interessante, né? Consciente. Um estava vendo o outro lá, no regozijo lá, um estava lá, né, sendo consolado no seio de Abraão, ou no paraíso, ao passo que o outro estava em terror, que estava em tormento, mas ele ainda não havia sido lançado no lago de fogo, onde o inferno será lançado. Da mesma forma também, o paraíso e o seio de Abraão também não é o céu. Não é o céu, não representa o céu ainda. E nós vemos então esse cavalo aqui, amarelo, e o seu cavaleiro, sendo chamado morte. O inferno estava seguindo. Aqueles que estavam morrendo estavam sendo recolhidos para o inferno. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, ou seja, 1/4 das pessoas da terra, né, iriam ser mortos à espada, pela fome. Ou seja, está aqui os elementos da guerra, da tribulação, do conflito, a mortandade se estabelecendo por meio das feras da terra, sobretudo as feras humanas. E fala também que quando ele abriu o quinto selo, João então, ele vê em figura debaixo do altar, as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Então aqui estão todos os mártires. É interessante nós termos esse tempo para falar sobre isso, porque o Evangelho, desde o princípio, ele foi feito de homens destemidos. Sempre surgiram homens e mulheres destemidos que creram, não tinham outra esperança a não ser a crer na esperança do Evangelho. Então hoje, quando nós vemos crentes frouxos, crentes com falta de compromisso, quando nós vemos crentes com dificuldade de seguir a Jesus, com dificuldade de amar ao próximo, de servir a Deus, com dificuldade de vir à igreja, a gente começa a parar. Será que de fato Jesus algum dia teve alguma coisa a ver com essa pessoa? Essa pessoa algum dia teve alguma coisa a ver com Deus? Porque é muito fácil, querido. É muito fácil as dificuldades nos impedir de estar na presença de Deus, ouvindo uma palavra que traz esperança, ou que mostra a razão pela qual eu creio. E ele fala que ele vê ali aqueles que haviam sido mortos por causa do testemunho do Evangelho, por causa do testemunho de Jesus. E essas pessoas que estavam debaixo do altar, que representava ali os decapitados, os mortos, os perseguidos, os queimados. Recentemente nós vimos aí foto aí de pessoas sendo mortas na Nigéria, dezenas de pessoas. São esses aí que são sacrifícios vivos apresentados a Deus. Pessoas que morrem por causa da sua fé. Não crente igual a gente tem essa liberdade de ter aqui. E essas pessoas estavam ali debaixo do altar, perguntando para Deus: até quando, Senhor? Até quando? Eles não estavam perguntando por quê, ou nem se Deus iria fazer alguma coisa. Mas eles estavam ali perguntando até quando eles iriam ficar ali naquela situação ali, onde o seu sangue ainda não fora vingado. Porque dá a entender que a justiça de Deus havia falhado. Mas não era nem isso que eles queriam dizer. Eles queriam saber até quando eles iriam ficar ali, porque eles ainda não estavam definidos a situação deles. Eles estavam ali como alguém que havia sido penalizado por uma fé, pela confiança que eles haviam depositado no Deus vivo e todo-poderoso. E por que estavam debaixo do altar?
estavam debaixo do altar, porque debaixo do altar no Velho Testamento também ficava ali uma bacia por onde escorria o sangue do sacrifício, o sangue que representava a própria vida. Ele descia pelo altar e entrava num receptáculo, numa vasilha que ficava aos pés do altar, sacrifício. E eles clamavam, o verso 10, clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem. Eles não estavam sofrendo, eles não estavam sofrendo mais. Mas foi-lhes dado uma vestidura branca e lhes foi dito que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente o foram. Ou seja, a tribulação, que é o tempo agora dessa narrativa, estava também produzindo novos santos. Você tem o grande privilégio, você tem a grande honra de viver num tempo, numa situação onde você não tem que, com a própria vida, confirmar a sua fé. E diz, então, o sexto selo é aberto, o verso 12. E João diz: vi quando o cordeiro é uma figura simbólica, viu gente? Para simbolizar Jesus, pelo fato de ter sido manso, dócil, é uma figura de linguagem, é um símbolo, cordeiro, né? Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então aqui ele está falando sobre os elementos que estão sendo afetados na atmosfera. Uma situação caótica, traumática, se abatendo sobre a terra, de tal maneira que se estabelece o caos, se estabelece o terror, se estabelece uma situação onde prazer nenhum, o adultério com aquela mulher desejada, ou a riqueza conquistada, ou manjar sobre a mesa, o banquete estabelecido, não era capaz de seduzir ninguém, porque estava sendo estabelecido. E diz que todos, nós vamos chegar aqui no texto, que diz que todos sobre a terra ficaram desesperados. Diz aqui: as estrelas do céu caíram pela terra, e o céu recolheu-se como um pergaminho, como uma folha que se fecha. Você fecha uma cartolina, né? Quando se enrola, um pergaminho que se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos, coisas, estruturas firmes, rochas estabelecidas na terra, irremovíveis, estão agora sendo, de uma maneira extremamente grotesca, sendo movidas pelo que está acontecendo sobre a terra. E diz que os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Interessante isso. E os reis da terra, o verso 15, aqui menciona um grupo de pessoas aqui, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os generais, os ricos, os poderosos, o escravo e todo livre. Está abordando aqui toda a espécie humana, do poderoso ao mais simples, do rico ao pobre. Está mencionando todos aqui. Diz que eles ficaram extremamente abismados nessa situação que se desenlaça ou se desenrola
sobre a terra, sobre a humanidade, na abertura desse 6º selo. E esses homens, então, juntando, aqui eu penso que aqui o que andava de limusine, ele agora está de braços dados com aquele que de repente era o pedinte da esquina. A mulher granfina agora está com a empregada, buscando apoio para que eles pudessem fugir daquele tempo sombrio que estava acontecendo. E diz que eles se esconderam nas cavernas, nos buracos, nos penhascos dos montes. Já não estavam mais nos palácios, já não estavam mais nos lugares de conforto, mas eles, o desespero havia se abatido sobre a humanidade, a ponto deles falarem no verso 16, que desejarem que os montes, que as rochas caia sobre nós, esconda-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sustentar? Querido, quem pode permanecer, quem pode sustentar de pé diante de um Deus furioso? Deus é juízo. Nós temos desprezado até com uma certa negligência toda a bondade, misericórdia, compaixão que Deus tem demonstrado hoje. O sujeito não peca hoje e paga amanhã. Nós vemos as sociedades do mundo inteiro zombando abertamente, descaradamente, despudoradamente os homens, a zombaria, homens com homens, mulheres com mulheres. Engraçado que quando nós vemos aqui, voltando um pouquinho lá no capítulo 6, o verso 1 e 2, falando sobre o domínio, né? O domínio com uma palavra sai de branco, né? Um cavaleiro num cavalo branco, falando sobre o domínio que nós estamos tendo hoje, o domínio sem, por enquanto, a guerra, o domínio está acontecendo sem ser sangrento. Como é que o domínio tem se estabelecido? Tem se estabelecido através do conforto que nos afasta de Deus, através sobretudo da tecnologia, que é atraente, que domina, que atrai. As crianças já nascem assim, já desejosas pelo brilhozinho da maquininha. E Deus não entra nesse processo, porque o processo é muito lento. E sobretudo os mais velhos não se estabelecem como direção para os seus filhos. Então hoje a coisa está como que tranquilamente as pessoas estão se afastando. Ninguém quer saber mais de uma assembleia para se adorar a Deus. Isso hoje está sendo algo tão raro que são poucos os que sentem movidos de interesse para ouvir uma palavra que poderia lhe salvar. Mas aqui no 6º selo, na abertura do 6º selo, fala então que os elementos começam a caírem, as estrelas, e a moverem as rochas, as montanhas, e a ira de Deus começa a se estabelecer. Eu não sei como é isso. Eu não passei por uma circunstância como essa. Eu não entendi. Eu não estava lá quando aquele grande tsunami chegou na Indonésia, na Tailândia. Mas o sentimento de impotência, quando chegou no Japão, as pessoas não puderam fazer nada, não tinha escada que pudesse subir, que pudesse ficar livre. Quando a ira chega, ela te surpreende, e todo o poder que você pensa que tem na sua mente, ele se torna impotente diante da grandeza daquele que governa sobre o universo.
e ele vai se manifestar. Ele sempre, a Bíblia está repleta de promessa de que a ira de Deus viria sobre os desobedientes. E nós vimos na história de Noé, Deus se manifestando. Nós vemos também na história de Sodoma e Gomorra se manifestando. E será que Deus mudou? Será que a geração melhorou? Não, as gerações não melhoraram. Os homens, desde Nimrod, passando por vários outros, eles sempre tentaram dominar, e o domínio sempre trouxe conflito. E os crentes, os poucos que existem, são negligentes com a fé que foi implantada no coração deles. Mas o desespero então faz com que eles desejem que as montanhas caiam sobre eles, os penhascos caiam sobre eles. E entrando no capítulo 7, depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos. Esses 4 anjos são anjos designados para destruir. E eles são colocados nos 4 cantos da terra. E diz o texto que eles estão ali e eles recebem uma ordem. Vamos ler o texto. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Aqui nós vemos a soberania absoluta, total, completa de Deus, dominando sobre a sua criação, porque sobe um anjo do nascente do sol, algumas traduções dizem que do oriente, e tendo o selo do Deus vivo. O que é o selo? O documento, antigamente, quando se escrevia um documento, lavava uma escritura, o posse da terra, ou fazia um documento a respeito de um escravo, de uma propriedade, se escrevia no documento e depois fechava o documento, amarrava com um barbante, e sobre isso era colocado um pedaço de barro, uma argila. E quando colocava essa argila, antes que ela secasse, colocava a argila, e então era colocado ali um cilindro com a marca do rei, ou do dono, da pessoa que havia escrito aquele documento, ou de uma autoridade, ou então um sinete, ou então um selo que ele tinha no seu dedo, no seu anel, e era colocado sobre aquele barro, e aquilo secava. E a originalidade, quando aquilo secava, a originalidade daquele documento estava naquele barro seco com aquela marca. E aqui está falando de um anjo que ele tinha o selo do Deus vivo. E ele clama em grande voz àqueles 4 anjos, os quais lhe fora dado fazer dano à terra e o mar. Eles haviam dado a eles a ordem para fazer dano à terra e o mar. E esse anjo que vem do Oriente diz assim no verso 3: não danifiqueis a terra, nem o mar e nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esses aqui que vão ser selados nessa oportunidade são aqueles que estarão passando pela grande tribulação e recebendo a salvação através da sua própria vida, com o seu sangue derramado, com o cordeiro. Então eles recebem: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O verso 4: então ouviu o número dos que foram selados, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então aqui agora menciona-se aqueles que hoje têm repudiado. Eu quero dizer para você que aqui estão os judeus, que serão salvos na grande tribulação. Aqui menciona 12 mil de cada tribo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: judeu verdadeiro hoje não é aquele que ele tem um parentesco com Abraão,
ou é um judeu nascido de Israel, mas é aquele que recebeu a marca do Cordeiro na sua vida. Esse é o judeu que a Bíblia menciona. Nós somos enxertados nele. E diz então que da tribo de Judá foram selados 12.000, de Ruben 12.000, de Gade 12.000, de Asser 12.000, Naftali 12.000, Manassés 12.000, Simeão 12.000, Levi 12.000, Isacar 12.000, Zebulon 12.000, José 12.000, Benjamim foram selados 12.000. Então aqui estão aqueles que também com a sua vida recebem agora a oportunidade de serem selados com o selo do Deus vivo. A visão dos glorificados. Depois dessas coisas, diz João, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, ele menciona nações, tribos, povos, línguas, estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Palma significa que era um momento festivo. As roupas brancas significavam pureza, pureza de atitude, de comportamento, de pensamento, pureza de desejos, enfim, eles estavam de brancos e com palmas, e eles clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Eles estavam aqui entoando um cântico, eles estavam aqui rendendo graças, louvores, honras ao soberano do universo, aquele que havia demonstrado, que estava demonstrando agora que ele era de fato, desde o princípio, o vencedor, que nunca lhe faltara o controle nem domínio. Eles estavam adorando a esse Deus. E diz mais, todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, reconhecendo os atributos inerentes da santidade, da grandeza do Todo-Poderoso, tudo inerente a Ele. Eu quero dizer que nós precisamos avaliar as expressões que saem dos nossos lábios. Podem ser que não sejam expressões de palavras agressivas, mas de repente não se consegue extrair dos lábios dos santos uma palavra de reconhecimento, ou de gratidão, ou de manifestação ao reconhecimento da glória do seu Deus. Então é necessário você sentar numa mesa diante de um prato e falar: glória a Deus, é o Deus que está me sustentando aqui. É necessário sentar dentro da sua casa, lá fora o frio, 9 graus, 8 graus, seja o que for, e você entrar no quentinho e falar: glória a Deus que me aquece dentro dessa casa. É necessário reconhecer. Eu sei que tem pessoas que não fazem isso, porque eu também durante muito tempo eu não fazia isso. Eu ia falar algo aqui, eu não vou falar. Pode dar glória a Deus também. Glória a Deus. Amém? Agrada a Deus. Agrada, Senhor. Maravilha, né? Né, Flavinho? Amém? Glória a Deus. Mas eles reconheciam a grandeza de Deus e falavam: o poder e a força sejam do nosso Deus, sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos, ou seja, por toda a eternidade. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, eles fizeram a pergunta, o ancião faz uma pergunta agora, eu acho interessante, porque João, como macaco velho, não bota a mão na cumbuca, né? Pergunta para ele assim, o ancião pergunta, toma a palavra e diz: estes que se vestem de vestiduras brancas, João,
Quem são e de onde vieram? Aí João, que não é bobo nem nada, né, aprendeu com Jesus, né? Quando Jesus foi interrogado, né, pelos fariseus lá, quem lhes dera poder, quem havia dado poder para ele? Aí ele repete, né? Eu respondo para vocês se vocês me disserem se o batismo de João era do céu ou era dos homens, era de Deus ou era dos homens. Jesus respondeu como? Com uma outra pergunta, não foi? Então aqui nós vemos João que aprendeu aqui, ele faz o seguinte aqui, olha, verso 14, respondi-lhe, vamos voltar aqui o 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhes, meu senhor, tu o sabes. Tu o sabes. Você está me perguntando? O senhor sabe. Então não precisa que eu responda. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Eles passaram pela tribulação, eles passaram pela dura prova da morte, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Está falando aqui de possíveis terrores que esses homens e mulheres passaram na tribulação, quando os elementos se desfizeram sobre eles, quando as estrelas caíam, quando a fome e os alimentos lhe foram negados, os direitos lhe foram negados, os direitos à vida, a perseguição se abateu sobre eles. Então agora vem o consolo, eles jamais terão fome, eles jamais terão sede, o sol não vai cair inclemente sobre eles, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Eu não sei se você lembra do seu tempo de criança, quando você, desconsolado por alguma situação, a sua mãe te acalentava, colocava no colo, falava, chora não. Eu vejo algumas mães hoje, aquilo transmite tanta... O que é uma mãe, gente? O que é uma mãe diante de um soldado, de um homem bruto? O que é? O que é uma mulher diante de um sujeito carrasco? Ela é frágil, ela não é tão forte, ela não tem tanta força, mas para uma criança ela parece poderosa. Eu fico vendo às vezes, o Nene me chama para tomar café, aí aquele menino lá, a Gabi Tundano mais novo lá, aí você pega ele um pouquinho, aí de repente ele já pula pro colo dela, aí ele já começa a esticar todo e tal, aí você vê, ali está a janta, ali está o almoço, está o café, ela só joga um pano por cima e já bota a comida na boca dele. Ali está o jardim dele, ali está o parque de diversão dele, está tudo ali. Está o carinho, está a segurança, está o aconchego, está a comida. É ou não é? E Deus conosco? Deus é diferente de uma mãe. Imagina você como mãe. Você fez muito mais pelo seu filho que qualquer marido fez, qualquer pai fez. Aí você imagina Deus conosco. Se Ele criou a mãe, interessante isso, né? Deus cuida de você. Minha mãe cuidou de mim, se bem que era mais chicote do que carinho, né? Mas quando tinha o carinho, a gente ficava feliz e achava bom, né? Coloca o tamanho do lado. Você está direcionando isso aí, né? Mas, e diz mais, a palavra de Deus. Quando o Cordeiro
abriu o 7º selo. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Nós vamos concluir aqui. Capítulo 8. Silêncio no céu. Céu não é lugar de silêncio. Céu é lugar de silêncio? Todo mundo dando glória, todo mundo aleluia, louvado seja Deus, o santo, 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 mas tem silêncio aqui. Diz que por meia hora fez silêncio, se esgotou o papo. Mas isso aqui nós vamos entrar na semana que vem, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você está achando que está valendo a pena estudar o Apocalipse?